Oi, Wigner. Bem, na página 114, nós temos aí agora falando a respeito do reino Monera, né? Nós tínhamos falado no capítulo 8 a respeito dos micro-organismos e nós vimos que nós vamos estudá-los. Nós estudamos os vírus e agora nós vamos estudar o reino Monera, tá? No caso aí, os protistas. Quais são os representantes desse reino? Esse reino aí é representado pelas cianobactérias, arqueobactérias e as bactérias, tá? Então, esses três são representantes desse reino. Certo? É, o reino Monera é representado pelos procariontes, no caso, tem esses três representantes, são as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Os procariontes são seres formados por organismos unicelulares e procariontes, ou seja, unicelulares formados por uma célula, procariontes, por quê? Porque apresentam parede celular, né? Apresenta a parede celular, a membrana e o citoplasma. E o material genético contido nele fica disperso dentro desse citoplasma. Ele não apresenta um material genético organizado dentro de uma carioteca, como é característica das células eucariontes. Procariontes não apresentam, né? Eles não possuem a carioteca, certo? No caso aí, nós vamos falar hoje a respeito das bactérias. A respeito das bactérias. Algumas bactérias, nós sabemos que elas são benéficas, né? Inclusive, no nosso corpo, nós temos bactérias. A nossa boca é composta, encontramos algumas bactérias no nosso intestino, tá? Então, nós temos bactérias que são benéficas e outras que não trazem benefício para a nossa saúde, certo? Também temos bactérias que são utilizadas na parte alimentícia, né? Pelas indústrias alimentícias e pelas indústrias farmacêuticas. Outra característica das bactérias é que nós temos bactérias que atuam na decomposição de matéria orgânica, tá? Além disso, também outra característica das bactérias, elas ajudam no ciclo do nitrogênio, possibilitando aí os vegetais utilizar esse nitrogênio aí, né, da atmosfera, para seu benefício nos seus processos vitais, ok? Isso daí vocês podem encontrar aí na página 114 do capítulo. Continuando, nós temos a morfologia de uma bactéria. Morfologia é o estudo da forma da bactéria, tá? Então, de acordo com o seu formato aí, nós temos uma classificação, ok? Então, nós temos aí, na parte referente à morfologia das bactérias, nós temos aí, é o estudo da forma da bactéria, né? Como eu já tinha falado para vocês. As bactérias, elas possuem uma estrutura simples, porém, elas têm um alto poder de reprodução. É tanto que uma pessoa, quando ela está contaminada por uma bactéria, ela precisa rapidamente combater esta bactéria com antibióticos, antibióticos prescritos pelo médico. Por quê? Porque o antibiótico ele vai agir justamente na parede celular dessa bactéria. O antibiótico ele age na parede celular da bactéria, fazendo com que essa bactéria ela se fragilize e a parede celular dela venha a se romper, tá? Então, quando a pessoa é contaminada por uma bactéria, e isso é logo identificado, o médico prescreve alguns antibióticos, dos quais ela deve seguir rigorosamente para que possa fazer efeito sobre aquela bactéria, atingir aquela bactéria e assim possa eliminá-la, podemos dizer assim, tá? Como eu já tinha falado para vocês, as bactérias elas são unicelulares e procariontes, né? Unicelulares formados por uma única célula e procariontes porque elas possuem
é o seu material genético disperso no citoplasma, tá? Elas não possuem um núcleo com carioteca. Elas não possuem um envelope nuclear, no caso, ok? São formadas, as bactérias, elas são formadas pela parede celular, que é o que dá a sustentação, parede celular, membrana celular, e elas possuem aí o citoplasma, onde fica contido o material genético, como eu acabei de falar para vocês. Ela não possui o núcleo organizado, ou seja, o material genético, as suas informações genéticas não estão contidas no núcleo, e sim estão situadas no citoplasma, tá? Alguma coisa até aí? Agora que eu estou vendo as perguntas, desculpa. Tia, como seria o mundo sem bactérias? Como eu já tinha falado, existem bactérias que elas são benéficas e existem bactérias que não trazem benefícios para a nossa saúde. Então, acho que haveria aí um desequilíbrio, Lara, tá? Com relação à pergunta do Paulo, tia, as bactérias servem para alguma coisa? Como eu tinha falado no início, as bactérias, algumas possuem benefício para a gente, outras não. Porém, elas são utilizadas. Na maioria das vezes, nós temos bactérias benéficas, tá? Como eu já tinha falado para vocês, elas são utilizadas por indústrias alimentícias, produtos à base de laticídios, por exemplo, né? E são usados também pela indústria farmacêutica, certo? Então, ela também tem algum benefício, não é só malefícios. Respondi, Paulo? Certo? Continuando. Então, na página aí 115, vocês podem observar o que eu vou falar para vocês agora, tá? Com relação à morfologia da bactéria. Ela apresenta aí, ela pode apresentar, desculpa, três formas, né? A forma esférica, que é conhecida como cocos, tá? E elas podem ser agrupadas em colônia, tá? Então, tem aí a Streptococcus, a Sarcina, a Tétrades e a... Só um minutinho. Estafilococcus. De acordo aí com seus agrupamentos, elas recebem um nome, tá? Porém, o que vai caracterizá-la é o seu formato. Então, nós temos a forma esférica, temos a forma de bastonete, que nós chamamos de bacilos, e temos a forma aí de bastonete curvilíneo ou, no caso, forma de vírgula, tá? São essas três formas que nós temos de bactérias. De bactérias. Elas podem viver em ambientes aquáticos, contudo, elas podem viver em qualquer ambiente natural, né? Em todos os ambientes naturais, por meio de adaptações. Que elas se adaptam, né? Elas vão se adaptando. Qual vai ser aí a questão da nutrição da bactéria? O que é que ela se nutre? O que é que ela se alimenta, no caso? Com relação aí ao alimento, elas podem ser autotróficas, ou seja, quando elas produzem seu próprio alimento, e heterotróficas, quando elas se alimentam de substâncias produzidas por outros seres. Só um minutinho aqui, deixa eu ver a pergunta. Volta. Tia, a cólera é uma doença causada por bactérias? Sim. Sim, nós vamos ver mais adiante algumas doenças que são causadas por bactéria. A cólera é causada por bactéria, o tétano é causado por uma bactéria no solo, tuberculose também é causada por bactéria. Meningite, nós temos a meningite viral e a meningite bacteriana, tá? Então, nós vamos ver algumas doenças mais adiante
que é relacionada aí que são causadas por bactéria, certo? E como eu já falei antes, quando é identificado logo no início, essa doença ela tem que ser combatida com o auxílio de antibióticos, porque os antibióticos eles agem diretamente na parede celular da bactéria e fazem com que essa bactéria ela venha a ser eliminada. Por quê? Porque a parede celular é o que dá sustentação à célula. Então, quando o antibiótico age em cima da parede celular, ela desestabiliza a célula, ou seja, desestabiliza aquela bactéria, tá? Se o tétano é algo muito sério, porém, hoje em dia já existe vacina. Se eu não me engano, a vacina BCG, ela protege contra o tétano, tá? Isso quando você é criança, você já toma essa vacina. Porém, no caso, Tia, foi teve uma época que eu tava me rasgando muito com arame, me rasgando. muito mesmo. Ainda tem cicatriz. Aí é, a minha mãe foi e me mandou lá pro posto pra me tomar. Pra mim não, Deus o livre, se eu tivesse contraído o tétano. Prevenir, né? É porque, assim, a vacina contra o tétano, ela é renovada, né? Ela existe um reforço. E esse reforço é aplicado de 10 em 10 anos. Então, às vezes acontece a gente, quando criança, não guardar a carteira de vacinação ou não registrar, né, da forma devida, que às vezes acontece também. E às vezes a gente perde aquele período, aquele controle de datas, né? Por exemplo, eu não vou mentir, eu não me recordo qual foi a última vez que eu tomei a vacina do tétano. Eu vou até ter que dar uma olhadinha no meu cartão de vacinação, porque ela recebe um reforço de 10 em 10 anos, tá? Então, como você disse aí, você estava se rasgando. Um metal, vidro, coisas cortantes, objetos sujos, cortantes, você tem que olhar na carteira de vacinação. Caso contrário, você precisa fazer o esquema de vacinação. Tem que ser vacinada, tá? Paulo, tu nunca tomou? Você tem certeza? Tem que dar uma olhadinha no cartão. Eu acredito que todos vocês já tomaram, tá? Todos vocês já tomaram. Hum. Paulo, tu colocou eu nunca tomei, agora eu não sei. Tem que dar uma olhadinha no cartão. O cartão tem registrado, o cartão de vacinação tem registrado isso aí. E é até bom você acompanhar, porque, como eu disse, de 10 em 10 anos essa vacina ela é renovada, tá? Você recebe um reforço dessa vacina. Provavelmente, Raíssa, você não se recorda, porém a sua mãe deve recordar, tá? Tom, tomou hoje, né, amor? Uhum, ok. Tá? Então, ela deve ser renovada. Porque o tétano, ele é uma bactéria que surge no solo. Nós vamos ver mais adiante, tá? Mais alguma pergunta? Não? Posso continuar? Continuando e depois a gente vai, né, pausando. Então, como eu estava falando para vocês, a respeito da nutrição dessas bactérias. Acontece de duas formas, ou autotróficas, quando elas produzem seu próprio alimento, ou heterotróficas, quando elas se alimentam de substâncias que são produzidas por outros seres, tá? No caso aí, quando elas são autotróficas, quando elas podem realizar a produção do seu alimento através de fotossíntese ou quimiossíntese, tá? No caso, na fotossíntese, elas não possuem os cloroplastos, né? Que o cloroplasto é aquela pigmentação que permite absorver a luz solar, no caso, é a luz solar para poder produzir seu alimento, tá? Mas outra substância, no caso aí das bactérias, elas não possuem os cloroplastos. Elas possuem, só um minutinho que eu olho já o que vocês estão perguntando. Elas possuem outra substância que é chamada de bacterioclorofila, tá? Tia, qual é a vacina que você toma aos 5 anos, que é muito que você não pode andar, que é na perna? Alguém pode me ajudar nessa pergunta? Eu desconheço essa vacina que toma na perna aos 5 anos. Curvelíneo, que tem o formato de uma curva.
com uma espécie de vírgula, tá, Pablo? Paulo, eu não me recordo qual é essa vacina que toma aos 5 anos. Oi, Walter. Bezetacil não é uma vacina. Bezetacil não é uma vacina. Bezetacil é um antibiótico. Por sinal, no passado, o bezetacil era bastante comercializado. Por exemplo, a pessoa tinha uma crise de garganta, aí o médico prescrevia bezetacil, e às vezes acontecia nem do médico prescrever, a pessoa se automedicava. Ia na farmácia, comprava a injeção e pedia alguém para aplicar. Hoje em dia, não. Precisa de uma prescrição médica para poder tomar, tá? Bezetacil não é uma vacina, é um antibiótico. Ô tia, eu perguntei aqui à mãe e ela disse que é a DTP segundo reforço. Essa que o Paulo perguntou. DTP? É. Segundo reforço. DTP, segundo reforço. Não me recordo. Confesso que eu não me... Tem algumas coisas relacionadas à vacina que eu não me recordo mais. Mas aí, no caso, aí, a DTP é relacionada como é que eu posso dizer? A prevenção contra bactérias. Toma com 5 anos, é assim? Vacina tríplice bacteriana acelular infantil. Pronto, justamente. Essa vacina é contra bactérias, só que eu não me recordava o nome dela. Eu acho que essa daí eu não me recordo de ter tomado. Posso continuar? Pode, né? Ok. Então, continuando a respeito da nutrição, né, da planta. Ou da planta não, da bactéria, desculpa. Elas são autotróficas, ou seja, podem produzir seu próprio alimento, porém, elas não realizam através da fotossíntese. No caso delas, acontece aí outra substância que nós chamamos de bacterioclorofila, tá? Que realiza esse processo de absorção da luz solar e produzir seu próprio alimento. Já na quimiossíntese, ocorre quando certas bactérias que vivem no solo são capazes de produzir moléculas orgânicas, tá? Moléculas orgânicas energéticas sem usar a luz solar. E as heterotróficas, como eu falei para vocês, bactérias heterotróficas, são aquelas que se alimentam de substâncias que são produzidas por outros seres. Aí nós temos, só para orientar a questão da página 116, tá? A página 116. Aí nós temos aí as saprófitas, que se retiram o alimento dos seres mortos, e temos aí as parasitas, que retiram o seu alimento de seres vivos, certo? Temos esses dois tipos no caso das heterotróficas. Uma que retira o seu alimento de seres mortos, da composição de seres mortos, no caso, e as parasitas que retiram de seres vivos, ok? Com relação à respiração da bactéria, ela realiza dois processos, um aeróbico e o outro anaeróbico. Aeróbico, ela necessita de oxigênio, e anaeróbico, ela não necessita de oxigênio, certo? Então, as bactérias, elas podem realizar essas duas formas de respiração, aeróbico e anaeróbico. Aeróbico com a presença de oxigênio e anaeróbico sem necessidade de oxigênio. A reprodução, com relação à reprodução das bactérias. Alguns cientistas defendem as duas formas de reprodução, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. É tanto que o livro de vocês vem apresentando aí essas duas reproduções, porém a reprodução sexuada vem apresentando de forma muito breve. Deixa eu só ler aqui uma coisa. Deixa eu respondendo, tá, Paula?
Então, com relação à reprodução, no caso da reprodução da bactéria, que eu já falei lá no início, ela se reproduz rapidamente. Essa forma aí de reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, há cópias idênticas da bactéria que a originou, tá? E que a originou. Olhando para esse chat me distrai. Desculpa. Então, a reprodução assexuada acontece com a cópia idêntica da bactéria que originou, certo? As bactérias que vêm a surgir, elas são cópias idênticas daquela que a originou. Essa reprodução ela pode ser chamada de binária, como tem na representação aí no livro de vocês. No livro de vocês, na página 117, lá no quadrinho de cima. Reprodução de forma binária. Tá? Uma bactéria binária, ou também pode receber o nome de bipartidária, tá? As bactérias, elas duplicam seu material genético, em seguida, elas se dividem, tá? Dando origem a duas idênticas, com o mesmo material genético, certo? Observem lá no quadro da página 117 que tem isso aí. Ó, uma bactéria, ela simplesmente duplica o seu material genético, onde nós temos aí essas duas bolinhas na imagem, ela duplica o seu material genético e ela se divide, sendo que após essa divisão, as duas cópias, elas são idênticas à bactéria que a originou, tá? Alguma coisa? Outra forma aí de reprodução, no caso, na reprodução assexuada acontece dois processos. Essa daí, que é a reprodução binária ou bipartidária, tá? Acontece essas duas, binária ou bipartidária, certo? Foi a que eu acabei de explicar para vocês, e acontece também a reprodução através de esporos, tá? É outra forma de reprodução assexuada, a esporulação, tá? Que é através da produção de esporos. Esses esporos aí também permitem com que as cópias da bactéria de origem sejam idênticas, tá? E a reprodução sexuada, ou seja, na reprodução sexuada, o que é que nós temos? Há uma troca de material genético, certo? Enquanto na assexuada não ocorreu a troca do material genético, simplesmente o material genético ele foi copiado e reproduzido cópias idênticas. Na reprodução sexuada, não. Há uma troca de material genético e essas, digamos assim, essas filhas que venham a surgir, elas apresentam material genético distinto, tá? Elas não são idênticas à bactéria que a originou, certo? Ok, né? Então, na reprodução sexuada, há a troca de material genético durante o processo, que nós chamamos aí de conjugação, tá? Ou seja, há a transferência de pedaços de DNA de uma bactéria doadora, para uma bactéria receptora, que é como tem aí na imagem, tá? Na imagem da página 117, a segunda imagem. Existem duas bactérias, uma é a receptora e a outra é a doadora, certo? Há uma troca desse material genético na reprodução sexuada, que recebe o nome de conjugação, ou seja, transferências de pedaços de DNA de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora. No caso aí, esses pedaços aí, eles se recombinam, né, com o seu material genético, ou seja, já pode surgir aí as cópias que não são idênticas, por quê? Porque elas apresentam materiais distintos, tá, diferentes. Aí nós temos, mais embaixo, alguma coisa que aí?
Pode seguir? Por mim, pode. Ok. Pode. Ok. Então, continuando aí. Agora a gente vai falar resumidamente sobre alguns produtos que são derivados das bactérias. No caso aí, o hormônio do crescimento, ele é derivado de bactérias. Por esse hormônio, ele vai estimular o crescimento, tá? E temos também aí o hormônio conhecido como insulina, que é produzida a partir do pâncreas, né? Serve para controlar o açúcar no sangue. Então, bactérias no pâncreas. Fala pelo... Hoje a Mariana te incomodou isso aí, tá? Então, nós temos, voltando a repetir, bactérias que são produzidas, ou melhor, produtos que são produzidos a partir de bactérias, ou seja, produtos derivados de bactérias, nós temos o hormônio do crescimento e a insulina, tá? São utilizados aí a partir de bactérias. No caso, outros produtos também nós temos que são utilizados a partir de bactérias, como, por exemplo, na indústria alimentícia. Algumas bactérias que habitam o intestino podem produzir vitaminas do complexo B e vitamina K, certo? E vitamina, no caso aí, as bactérias que habitam o nosso intestino, elas podem produzir esses dois tipos de vitamina, tanto a vitamina do complexo B como a vitamina K. No caso, a vitamina K é uma das vitaminas que são essenciais para combater hemorragias, certo? Hemorragias no nosso organismo. Já as bactérias, também existem bactérias também que são utilizadas na fermentação, como, por exemplo, para a produção de queijo, de iogurte, de cerveja, tá? Álcool, vinho, vinagre, tá? Esses produtos, eles precisam aí da fermentação. Então, algumas bactérias são utilizadas para a fermentação e para a produção desses produtos, certo? Então, ela é bastante utilizada também na indústria alimentícia, respondendo uma das perguntas do Paulo, para que servia as bactérias, né? Elas têm essa finalidade. Uma observação com relação aí às bactérias, por exemplo, a mosca. O suco também, o suco precisa de bactéria? Não, geralmente as bactérias aí da qual precisa de fermentação são usadas para a fermentação, é mais para a questão de bebidas com álcool, bebidas alcoólicas que contêm álcool, vinho, por exemplo, tá? Cervejas, certo? Elas utilizam bactérias para fermentação. Suco não tem bactéria. O que pode ter na bactéria aí que você talvez se alimente seja os iogurtes, né? Pode ter não, que tem. Os iogurtes também, eles são feitos a partir de bactérias. Sim, como eu estava falando para vocês. As moscas, por exemplo, as moscas, elas acarretam várias bactérias. Elas podem transmitir várias bactérias. Cerca de 300 e, se eu não me engano, 350, 351 bactérias, tá? Refrigerante. O que é que tem um refrigerante? Refrigerante é feito de bactéria? É a gás. Gostei, Walter. Refrigerante, não. A fermentação, no caso aí, só das bebidas que contêm álcool. Vinho, por exemplo, tem um alto teor de álcool. Então, ele precisa fermentar. Certo, Paulo? Refrigerante, não. Refrigerante é gás, como o Walter já te respondeu. Certo? E voltando à questão das moscas, como eu tinha falado para vocês, as moscas, por exemplo, elas podem trazer cerca de 350 bactérias.
Isso, uma mosca doméstica. Porém, uma mosca que nós chamamos de varigeira, né? Varigeira, se eu não me engano. A mosca verde, ela traz aí em torno de 315, 316 bactérias, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês um material para leitura onde diz o seguinte, que algumas bactérias, por exemplo, contidas no nosso intestino, elas passaram a ser estudadas para ver se tinha possibilidade dessas bactérias serem utilizadas no tratamento de pessoas com câncer. Paulo, eu não estou entendendo sua pergunta. Tem certeza, abelha? Pontos de interrogação? Não entendi. A abelha tem o quê? Ela pode. Peraí. É menos que a mosca, né, tia? A vespa? A vespa que tu chama são aquelas verdes? Sim, sim. No caso, aquelas verdes, elas trazem em média 316, tá? E a mosca doméstica, a gente pode dizer que ela tem uma média de 350, 350 e uma, duas, tá? Se formos observar, a mosca ela pousa em diferentes ambientes. Então, elas são transmissoras de várias doenças, né? Elas podem transmitir várias doenças ao nosso organismo. Alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Se a gente for observar, com relação, que eu volto e coloco que a abelha não tem bactéria, eu acho. Por que não? Não teria. Se a gente for observar, até os nossos objetos contêm bactéria. A bolsa, por exemplo, da escola de vocês, que vocês colocavam na cadeira, colocavam no chão, colocavam em diferentes cantos. Se a gente tivesse um equipamento, algo que a gente pudesse analisar a quantidade de bactérias daquele objeto, a gente ia perceber que ela ia ter várias bactérias, porque passa por diferentes ambientes, diferentes lugares, inclusive alguns lugares que não estavam adequados. Não estavam adequados, né? Aí, o Paulo Tá, que é um pesquisador do Google. Mas tudo bem, tá? Olha, deixa eu ver aqui. Agora só não tá dando tempo eu ler, porque eu não consigo enxergar essas letrinhas. Mas é assim mesmo. Mas como eu tinha falado para vocês, as moscas, elas pousam em diferentes ambientes, então elas trazem bastante bactéria, né? Isso é inevitável. Alguma outra coisa a ser comentada? Então, como eu tinha falado para vocês, eu vou disponibilizar um material para vocês fazerem a leitura sobre o que eu estava falando, né? Que alguns pesquisadores eles estão estudando a possibilidade de algumas bactérias localizadas no nosso intestino serem usadas para tratamentos, certo? Ok. Tratamento, eu vou disponibilizar e eu queria que vocês fizessem a leitura. Observação, que eu acho que já estamos encerrando, falta um minuto. Como atividade, vai ficar a página 118 e a 119. Vou colocar lá no Google Sala de Aula, assim como também vou colocar algum material de leitura para que vocês realizem, tá certo? Ok? Boa tarde, tchau, até amanhã.